Olá pessoal, vamos para a aula 1, com introdução ao estudo de física, parte 1. Então, sou o professor Tiago, vou iniciar então as aulas com vocês, retomando os conteúdos vistos até então. Então, para início, como foi desenvolvida a física, né? Temos o conhecimento que é feito através da observação e prática. Os conhecimentos antigos, né, não eram sistematizados. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não tinham um procedimento, né, para realizar ou para conhecer ou para trabalhar sobre alguns problemas. E se utilizava, sim, uma situação prática, né? Precisava, por exemplo, conduzir a água, né, para uma região mais alta, utilizava esse problema para resolver então essa situação na prática. Não tinha um procedimento assim sistematizado. Nos séculos XV e XVI, com as transformações religiosas, né, que até então a igreja se sobrepunha às ideias, né, de que a Terra era o centro do universo, né, teorias que, digamos, contrariavam as tendências religiosas eram refutadas, e assim, com essa perda de domínio da igreja nesses séculos XV e XVI, então houveram então muitas revoluções científicas, tecnológicas e artísticas, né? Tanto que Galileu Galilei, ele propôs então um método científico que é, na verdade, observação e experimentação. Ou seja, tem um procedimento sistematizado. Tu primeiro observa o fenômeno e depois vai fazer o experimento sobre aquele fenômeno, ou sobre aquela situação. Então, Isaac Newton, a partir dos estudos, né, de Kepler e de Galileu Galilei, continuou os estudos nos fenômenos mecânicos, né, do movimento, e propôs a lei da gravitação universal, né? Então, os corpos celestes, como os corpos terrenos, têm atração gravitacional, força de atração gravitacional. Também Newton foi, com essas inovações, Newton conseguiu, né, trazer a criação de relógios, teares, telescópios, entre outros equipamentos da época. Carnot e Rumford, né, no século XIX, durante a Revolução Industrial, modernizaram as máquinas a vapor para que esse processo pudesse sofrer grandes transformações nessa época. Einstein e Planck, mais tarde, né, já no século XX, início do século XX, propuseram então as teorias de relatividade e mecânica quântica, que foram revolucionárias para a época. Eles eram tidos como loucos, né? Mas hoje foram provadas várias teorias de Einstein, por exemplo, sobre o que na época não conseguiria ser observado, como teoria dos buracos negros, teorias do buraco de minhoca, né? A parte de que só não tem, digamos assim, tecnologia para utilizar esses meios, esses mecanismos. Diferente da mecânica quântica, né? E essas e outras, né, revoluções possibilitaram esses avanços tecnológicos que tivemos durante o século XX e agora XXI. Ali eu coloquei errado, ali, botei 11, né, mas é 21. Como, por exemplo, os robôs na energia atômica, né? Então, as usinas atômicas para a produção de energia elétrica, por exemplo, as viagens espaciais, né? A televisão, rádio e inúmeras outras inovações, internet, né? Que agora facilita muito nossa vida. Para tudo isso foram criadas leis físicas.
onde se estuda o fenômeno, que é a manifestação do tempo e o espaço. Existem leis qualitativas, que faz relação qualitativa do fenômeno. Por exemplo, ali, como eu coloquei aqui, o atrito entre dois corpos, né, produz calor. Por exemplo, o atrito dos equipamentos do motor do veículo, do carro, né, ou do caminhão, da moto, enfim, produzem o calor. Por isso que o motor, além de ter uma combustão através de explosão, né, motor com combustíveis ali, e acaba tendo a combustão desse combustível, esse atrito entre as peças do motor faz gerar calor. Tá? Temos também as leis quantitativas, que nada mais é do que uma relação matemática. Aqui no exemplo a gente traz a relação matemática entre a velocidade média, que é calculada através, né, do quociente entre a distância percorrida, que é o ΔS, e o tempo gasto, que é ΔT. Nesses estudos existem dois processos, né? A observação, como vimos anteriormente, que a gente utiliza os sentidos do corpo, como por exemplo visão, audição, né? O tato, a parte de gustação, olfato, e também com o auxílio dos instrumentos, telescópio, microscópio, né? Que vão auxiliar na observação desse fenômeno. Agora, pode ser feita a experimentação do fenômeno. Em laboratório, pode-se simular uma situação em que há variação das condições da ocorrência de qualquer fenômeno. Por exemplo, uma massa de ar, né? Eu posso fazer com que ela seja comprimida através de variações de condições de temperatura e pressão. Então, eu posso ter um volume de ar de 10 metros cúbicos armazenados dentro de uma caixa ou de um recipiente com 1 metro cúbico. Só que a temperatura e pressão vão alterar, certo? Então,